A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa lição de número 4, que tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Quando nós iniciamos essa lição, nós não estamos apenas abrindo um novo capítulo da história antiga, mas nós estamos adentrando no Santo dos Santos, do relacionamento do ser humano com Deus. Dá uma olhada só no capítulo 17 de Gênesis. Por quê? Porque ali marca um divisor de águas na jornada de Abraão. E, por extensão, na nossa própria jornada de caminhada e de fé. Após um período de 13 anos de silêncio de Deus, o intervalo que testou resiliência, paciência, fé do patriarca, Deus vai romper esse silêncio, não apenas ao falar, mas confirmando a missão, tá? E esta confirmação, ela não é apenas uma mera repetição de palavras ditas anteriormente, mas é a transição profunda das palavras da promessa ouvida para a aliança selada. No grego, a palavra aliança é diatek, um termo que ressalta o caráter sobrenatural e unilateral da iniciativa divina. É Deus quem estabelece as bases, quem define os termos desta aliança e quem garante o cumprimento. Então, diante de um Deus que se revela como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é autossuficiente e que possui todo o poder no céu e na terra para subjugar a natureza e as circunstâncias em favor das suas promessas. E é assim que nós iniciamos a nossa lição de número 4. O nosso texto áureo, ele vai dizer bem assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto por perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis 17, 7. E a verdade prática é muito simples. E ela diz assim: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, na lição de hoje, nós vamos trabalhar exatamente este ponto, aonde nós vamos ver a fé de Abraão nas promessas de Deus e a fidelidade de Deus nas suas promessas. Mas deixa eu mostrar algo para você aqui, que é o meu material em PDF, tá? Meu subsídio. Então, toda semana eu preparo esse material. Tá aqui, ó, a nossa introdução. E na sequência nós temos 10 palavras que te ajudam bastante, tá? E a primeira palavra é a palavra berit no hebraico e diatek no grego, certo? E as duas querem dizer concerto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos a etimologia da palavra, certo? A raiz da palavra, o seu significado e a sua aplicação dentro da teologia. Isso te ajuda a preparar a sua aula. Então nós temos aqui as 10 palavras e aqui nós começamos a nossa lição, tá? Então aqui nós começamos a nossa lição. Esse subsídio de hoje, ele está num total de 16 páginas, muito rico em informações, tá? Ó, você pode ver, eu sigo exatamente a sequência da lição,
primeiro tópico, primeiro subtópico, segundo subtópico, um após o outro, tá? Tudo isso para quê? Para te ajudar na melhor administração da tua aula, tá certo? Então fica com a gente e eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para você no dia de hoje, tá? Então, quando nós falamos desse tema, o primeiro subtópico nosso diz assim: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Primeiro subtópico, o novo nome de Abrão. Preste atenção. Deus se apresenta a Abrão como o El Shaddai. E esse título hebraico, ele é muito rico em detalhes e possibilidades, tá? Nós começamos com a primeira partícula, que é El, né, que é Deus, é forte, seria Deus forte, força. E daí nós temos a ideia de Shaddai, que é derivado da palavra Shaddá, que significa todo-poderoso ou invencível. Então o que Deus estava dizendo para Abraão? Eu sou aquele que sustenta e aquele que subjuga a natureza, tá? Sob essa autoridade, Deus altera o nome de Abraham para Abraham, certo? Parece parecido, mas ele traz um significado muito importante. Por quê? O nome original, Abraham, significa pai exaltado. Era um nome de honra local, certo? Local. Talvez uma homenagem à sua linhagem, ou a posição social em Ur, em Arã. Contudo, ser um pai exaltado é uma glória limitada ao ego, certo? À genealogia imediata. Deus, então, insere no nome de Abraão um re, um outro H, certo? Um re. E no meio do nome dele. Na teologia mística e exegética, esse re é visto como um símbolo do sopro divino, ruach, certo? E é a letra central do nome de Iavé, Yod-Re, Vav-Re, certo? O tetragrama. Ao mudar o nome de Abraão, ao mudar o nome para Abraão, melhor dizendo, que é pai de multidões, Deus estava não apenas dando um título estatístico, mas infundindo sua própria essência na identidade do patriarca. E a mudança do nome de Sara, que é o segundo título, o subtópico, o novo nome de Sarai, vai falar o seguinte, que Sarai carregava um termo fascinante. Por quê? Sarai significa minha princesa, certo? Minha princesa. O sufixo iod, que é aquela vírgulazinha, indica posse, certo? Algo que é meu. Era como se ela fosse uma princesa restrita aos domínios de Abraão, uma nobreza do clã, limitando assim o núcleo familiar dela. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai transformar Sarai em Sara. Deus tira esse sufixo iod, que é a vírgulazinha, e ele vai colocar a letra re. Olha aí, o re de novo. Ela deixa de ser princesa de Abraão para ser simplesmente a princesa. Olha a mudança. Minha princesa para a princesa. Ou seja, Gênesis 16, 17, ela era mãe das nações, rei dos povos.
Deus muda a situação dela de princesa de Abraão para a princesa, aquela que é superior a todos. Então, olhe as nuances do hebraico e como ele se aplica nisso que nós estamos estudando, tá? Pequenas mudanças fazem grande diferença. O subtópico 3 é assim: o pai da fé riu diante da promessa. O texto bíblico, ele registra que Abraão se prostrou sobre o seu rosto e riu. É um momento de profundidade, de humanidade, de honestidade. Com professores, nós não devemos higienizar, tirar, limpar a natureza de Abraão. Ele era o pai da fé, mas a sua fé não era a ausência de dúvida, e sim uma obediência que vencia a lógica. No hebraico, o verbo rir é tishaka. E esse riso de Abraão é identificado como um riso cético de Sara, tá? O riso de Abraão é o riso da incredulidade. Ele olhava para os seus 99 anos, os 90 anos de Sara, e fazia uma matemática que não fechava, tá? E é interessante nós notarmos que ele ri enquanto está prostrado. Ele adora a Deus, reconhece a sua sabedoria, mas a sua mente humana ainda luta contra o processo do milagre. Ele chega a sugerir uma saída emergencial. Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. A resposta de Deus não é repreender pelo riso, mas utiliza para batizar o nome da promessa. Isaac, né? Isaac, ele rirá. Então veja bem, Deus transformou a dúvida de Abraão em um memorial de alegria. E o que começou com um riso de dúvida termina com um riso de celebração. O subtópico 2, o tópico de número 2 diz assim: a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Não havia nada de tão interessante em Abraão que obrigasse Deus a chamá-lo. O chamado foi um ato de vontade divina. No grego, esse chamado é klesis, um convite que traz consigo um propósito. Lembra? Eclésias, chamados para fora, chamados para um propósito. E um ponto que você, professor, precisa enfatizar é que esse silêncio de 13 anos entre o nascimento de Ismael e a confirmação da promessa, ele é um intervalo. E por que esse intervalo? Dentro da nossa teologia pentecostal, nós sugerimos que Deus permitiu que o esforço da carne, ou seja, Ismael, amadurecesse para mostrar que a promessa não viria pelo braço humano. O chamado especial exige uma dependência total de Deus. Subtópico 2 diz assim: qual o objetivo do concerto com o patriarca? Muitos alunos às vezes podem pensar que o objetivo de Deus era apenas fazer de Abraão um homem rico, um homem poderoso. Mas o que na verdade Deus queria era o propósito do berite, do concerto.
e é muito mais elevado e espiritual do que qualquer coisa. O objetivo era criar um povo separado, Kadosh, que servisse de vitrine da glória de Deus para as nações pagãs. Então, a ideia do chamado de Abraão, né, de Isaac e de Jacó, Deus está preparando o, vamos dizer assim, útero histórico de onde nasceria Israel e posteriormente Cristo e através de Cristo a igreja. Em um mundo perdido na idolatria, o concerto visava estabelecer o conhecimento do único e verdadeiro Deus, certo? E o objetivo era que a linhagem abraâmica preservasse os oráculos divinos até a plenitude dos tempos, ou seja, até o Messias. E este é o ponto fundamental da nossa fé cristã. O centro não era um fim em si mesmo, ele apontava para Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em Gálatas 3:16. A semente prometida. A Abraão não se referia a muitos, mas um só. Quem é esse? Jesus, o Messias. E o nosso subtópico 3 diz assim: o concerto e as promessas. O concerto, ele é uma estrutura legal, aonde as promessas são depositadas. Imagine o concerto como um contrato. E esse contrato, ele foi escrito com sangue, certo? Tipificando o sacrifício de Cristo. O que vai acontecer? Deus prometeu a terra de Canaã como possessão perpétua. Para nós, os pentecostais, isso reforça a fidelidade da aliança de Deus nas suas alianças geopolíticas. A terra era o cenário onde o drama da salvação deveria acontecer. E a promessa de Deus em Gênesis 17:2 é: te multiplicarei extraordinariamente. Esta promessa desafia as leis biológicas. No hebraico, a expressão extraordinariamente é bimeod, certo? Onde meod é um superlativo que vai indicar algo, certo? Ou alguém extremamente grande. Isso ensina que o concerto de Deus sempre supera as nossas expectativas. E o nosso último subtópico, ele diz assim, o pacto perpétuo da circuncisão. E o subtópico já explica: todo macho será circuncidado. Deus vai ordenar que todo homem da casa de Abraão, eles fossem descendentes diretos ou servos, eles fossem circuncidados, tá? O que é a circuncisão? Sabe quando nós fazemos nas crianças a operação de fimose? Que eles pegam o pênis da criança, retira a glande e ele faz uma marquinha ali para tirar o excesso de pele? É exatamente isso. É uma marca, certo? E por que na carne? A promessa de Deus a Abraão estava intrinsecamente ligada à sua descendência, à sua semente. Ao marcar o órgão reprodutor, Deus estava reivindicando para si a origem da vida. Cada vez que o israelita olhasse para o seu corpo, ele seria lembrado de que a sua linhagem
não pertencia a ele mesmo, mas ao El Shaddai. E a inclusão dos estrangeiros, ele é fascinante, por quê? Porque o texto diz, até os comprados por teu dinheiro deveriam ser circuncidados. Isso já nos aponta para quê? Para a universalidade do evangelho. A aliança de Deus não era exclusivista, mas ela era submissa ao sinal do pacto. Não estava ligada à etnia, estava ligada à chamada de Deus a todos para serem descendentes de Abraão. E a circuncisão, ela criava o quê? Uma distinção visível entre o povo de Deus e os pagãos. Era como se fosse o RG, o CPF espiritual do povo de Deus. Para nós hoje, isso representa a doutrina da separação do mundo. Não podemos carregar as promessas de Deus e manter a capa da velha vida. O segundo subtópico diz assim: quando deveria ser feita a circuncisão? A instrução era específica. A criança deveria, o macho, né, deveria ser circuncidado aos 8 dias de nascido. Como professores da escola bíblica, nós podemos destacar aqui a harmonia entre a revelação divina e a natureza. Os estudos médicos modernos, eles revelam que os elementos da coagulação do sangue, né, vitamina K, prototrombina, atingem seu pico máximo na vida exatamente ao 8º dia. Olha só, que coisa mais linda. Deus, o autor da vida, estabeleceu o dia mais seguro para o procedimento, milênios antes que houvesse medicamento. Olha só, o Senhor sabe tudo. O número 8, dentro da numerologia bíblica, né, ele representa recomeço. O 7 representa a perfeição de Deus. O 8, recomeço. A circuncisão no 8º dia significava que o menino estava em uma nova criação. Uma vida que transcendia a ordem natural e entrava na aliança de Deus. E o terceiro subtópico diz assim: a circuncisão do coração. E este, creio que seja o ponto mais importante da nossa lição. A circuncisão física, era uma sombra de uma realidade espiritual muito mais profunda que seria plenamente revelada por Cristo. Já no Antigo Testamento, Moisés, Deuteronômio 10 e 16, Jeremias 4:10, eles advertem que a marca na carne de nada valia se o coração não fosse circuncidado. E em Romanos 2, 28 e 29, o apóstolo Paulo define que o verdadeiro judeu é o que é no interior, e a circuncisão, a que é do coração. No grego, a palavra peritonê, certo? Circuncisão, significa cortar ao redor. Espiritualmente, isto nos faz entender que nós precisamos remover, cortar ao redor da nossa natureza pecaminosa, o orgulho, a autossuficiência, para que o espírito possa florescer. E veja que lindo. Na nova aliança, o nosso sinal não é um corte físico, mas é o arrependimento e a fé. Colossenses 2:11 diz que
em Cristo fomos circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos de homens, despojamento do corpo da carne. O batismo é o testemunho público dessa circuncisão interior. E o batismo no Espírito Santo é o selo de fogo que confirma o nosso pertencimento ao Senhor. Ao percorrer pelos vales, os montes da experiência de Abraão no capítulo 17 de Gênesis, nós contemplamos não apenas um patriarca envelhecido recebendo promessas, nós contemplamos o próprio caráter de Deus sendo revelado na natureza humana. A confirmação da promessa é o testemunho de que o nosso Deus, ele não sofre de amnésia espiritual. Ele não se esquece o que disse no capítulo 12 da nossa história de vida. Estamos enfrentando o silêncio no capítulo 16, mas o capítulo 17 virá. Deus te abençoe e até semana que vem.